falar dos heróis brasileiros, os heróis da fundação do Brasil, sem deixar nenhum povo fundador de fora. Primeiro que o Brasil já era uma nação em que havia habitantes há milhares de anos atrás. Há até uma versão, uma teoria de que dentro do Brasil foi o primeiro local do planeta onde houve vida. Então, nesse momento em que é o primeiro local do planeta em que há vida, o Brasil se constitui como uma terra de mil povos, uma terra que aceita todas as miscigenações, todos os povos do mundo. Por isso o nome da exposição, A Terra de Mil Povos e os Heróis da Fundação. Escolhemos aqui representantes do povo indígena, que eram os nativos que já existiam aqui há milhares de anos. Escolhemos também dos povos descobridores, que são os portugueses, que tiveram que atravessar e largaram suas casas e atravessaram o mar adentro. E tivemos também aqui, colocamos representantes do povo negro, dos povos africanos, que atravessaram em navios negreiros, em situações extremamente duras, todo o oceano para chegar ao Brasil. E quando estava escrevendo sobre cada povo, né, o indígena, os nativos, eu me colocava do lado deles. É como se eu estivesse habitando o mesmo espaço em que eles habitavam no momento da fundação do Brasil. E do povo nativo eu vi, né, toda a expressão da natureza, o contato poético com esse movimento de não exploração dos recursos naturais, mas de convivência natural com os recursos naturais. Dos povos portugueses, eu também me coloquei ao lado deles quando fui escrever. Era como se eu estivesse dentro do navio, como se eu estivesse ali experimentando e fazendo a mesma experiência que eles faziam. E nesse momento eu também sofri todas as sensações de medo, né? Como também a sensação de aventura, de atravessar o mar, de ir para um lugar desconhecido que nem se sabia onde era. E deles também eu me coloquei numa situação de observar que a integração desse povo veio também com as artes, veio com as técnicas de agricultura, veio também com todas a música, por exemplo, e todas as técnicas de construções vieram com esse povo que já morava em outros lugares. Ao me colocar ao lado dos negros, dos navios africanos, esse momento, então, foi um momento muito difícil para mim, escrever sobre isso, porque nós vimos todo o sofrimento, o imenso sofrimento em que os negros passaram dentro dos navios negreiros, nos porões, em condições de maltrato, de açoites, e chegar aqui e ainda continuar sendo escravos. Mas ao lado deles também eu vi uma grande contribuição na música, na dança, nos instrumentos de percussão, nos festejos, né, e em tudo que ele traz como tradição. Então, no momento em que nós fizemos esse acordo, né, de que cada povo fundador tem a sua vertente e a sua contribuição, e olhamos para o Brasil de uma forma em que enxergamos como a nação mãe, a nação miscigenada, a nação que aceita todos os povos. E eu observei e senti como foi importante a integração de cada ato heróico que teve dentro da fundação do Brasil. Também trouxemos os jesuítas, né? Deles vieram a música, deles vieram as grandes contribuições na literatura, na história, na arquitetura,
nas obras de arte que chegaram através do povo jesuíta. Na época da Fundação Brasil, né, existia uma coisa que dos jesuítas teve uma coisa que muito importante que quase ninguém conhece, que é o reino teocrático, que era quase uma espécie de iluminismo que existiu para trazer todos os grandes mestres da Europa que teriam condições de aperfeiçoar e de trazer as técnicas necessárias para que o Brasil absorvesse naquele momento coisas que outros povos já estavam bem mais adiantados, como, por exemplo, a arquitetura, como a plantação de pomares, ou como também os sermões do Padre Vieira, o grande imperador da literatura e da língua portuguesa, e que houve-se o registro dos sermões e das cartas profetárias dos jesuítas, e principalmente do Vieiras e do Padre Antônio Sepe, com a música, com os guaranis. Naquela época, por exemplo, o Padre Antônio Sepe, ele consegue fazer um coral de 1000 vozes guaranis com a maior harmonia possível, coisa que não se vê, né, com muita facilidade de acontecer com os povos fundadores, com os povos nativos, numa integração harmoniosa com os povos nativos, diferente do que se fala nos livros didáticos. Ali se construiu um coral de 1000 vozes. Realizar essa exposição era um desafio, principalmente para quem escrevia, porque todo herói acaba numa situação em que ele tem que doar totalmente a vida para fazer o seu ato heróico. E nós escolhemos fazer isso de uma forma que as nossas crianças e o nosso povo brasileiro sentissem orgulho. E então, o que nós fizemos foi, através de textos, contações de textos em que nós poetizamos a história de cada herói, ou seja, nós colocamos em poesia ou em um formato de contação de história, os textos para que ficasse fácil das pessoas pegarem, tocarem, sentirem a exposição, não só como algo que está belíssimamente retratado pela Catarina Magalhães. E nesse momento, né, ela o fez, quando eu fiz o convite à Ana, ela aceitou de imediato fazer essas ilustrações e nos surpreendeu com um trabalho lindíssimo, mostrando como a nossa escolha teria que ser de alguns heróis e não todos, porque se nós fôssemos falar de todos os heróis do Brasil, com esse conceito de que herói é aquele que faz o que tem que ser feito, seriam intermináveis as pessoas que nós mostraríamos nesse documentário. Então, para realçar cada herói e falar de cada um de uma forma marcante, então nós fizemos poemas ou histórias em que a pessoa que vem à exposição pode chegar e ler e participar de uma forma um pouco mais literária e histórica e poética dentro da exposição. Também esse documentário vai ser transformado em livros infantis, um catálogo também da demonstração desse trabalho, e vai ser também retratado de uma forma que a gente pudesse contar essa história para as crianças e que elas pudessem participar de uma forma ativa e sentir que dentro dela há algo que a inspira, porque dentro desse Brasil há 1000 heróis, há milhões de heróis, há milhões de pessoas notáveis que todo dia faz acontecer algo que tem que ser feito. Então, o propósito dessa exposição basicamente foi esse. Eu fiquei muito feliz, né, de convidar a Ana, a Catarina Magalhães, para ilustrar, e ela o fez com muita alegria. Ao convidar o CZ para participar da curadoria da parte visual e do formato da exposição também, ele veio com muita boa vontade, com muita alegria. E estiveram junto conosco o Rogério
que literariamente participou da formatação do podcast desse documentário. Pessoal, bem-vindo ao Balaio de Arte e Cultura. Esse ano nós trouxemos uma proposta diferente devido à pandemia. Nós estamos aqui na galeria do Teatro Municipal de Patos de Minas, onde está acontecendo a exposição. Esse ano nós contamos com textos da Regina Maria sobre os povos fundadores e o que inspirou a artista plástica Catarine Magalhães a fazer as ilustrações para a exposição. Nós estamos com 11 obras ilustradas, né, todas em cima de textos da Regina Maria. Tá? Nós elegemos os principais representantes de cada um dos grupos de povos fundadores, entre indígenas, africanos e portugueses. Para mim foi uma honra muito grande, foi uma surpresa muito grande esse ano conhecer a Catarine Magalhães. De cara já fiquei muito encantado com o trabalho dela. Tá aqui um dos meus trabalhos favoritos dela. Eu acho que a Ana Catarine Magalhães tem um traço extremamente forte, autêntico, e ela soube assim, muito bem retratar os textos da Regina. Eu acho que o casamento entre os textos e as imagens ficaram perfeitas e retocáveis. Olá, meu nome é Catarine Magalhães e eu sou a artista patense que foi convidada pelo Balaio de Arte e Cultura para executar essa grande exposição. Foi um prazer imenso participar, porque eu me senti bastante acolhida por todos esses heróis que já habitaram a nossa terra, quase todos eles, né, habitaram simultaneamente a nossa terra aqui, o Brasil, e conseguiram formar nosso povo, que é um povo que, mesmo que seja miscigenado, todo diferente, é um povo muito unido. E isso faz com que eu sinta toda essa energia fluir para mim através da minha arte, através da variedade de cores e através de tudo o que eu expressei aqui. Essa exposição, os heróis da Terra de Mil Povos, os heróis fundadores, ela teve principalmente o objetivo de inspirar nossos jovens, as nossas crianças e os brasileiros a se identificarem com as pessoas notáveis, com as pessoas que fazem aquilo que tem que ser feito. Também, nessa exposição, nós temos duas curadorias que se entrosaram muito bem, as artes visuais e a literatura. Dentro das artes visuais foram feitas essas ilustrações que tem dentro dessa exposição, que vocês observam quando veem as gravuras, né, e as telas da Catarine Magalhães, que é a nossa artista patense. E tem também os textos. Esses textos também foram transformados em podcast, que quando a pessoa vem à exposição, ela pode trazer esse podcast e ouvir, olhando as telas e olhando as obras da Catarine Magalhães. E ter a sensação de que foi a vida dos heróis brasileiros, da Fundação, e nos inspirar com essas ações que foram construídas desde lá de trás. E também nós temos dentro da literatura a proposta, esses textos, colocá-los numa linguagem infantil para que nossas crianças possam sentir o que é ser um herói, se inspirar nessas atitudes e nos comportamentos dos heróis de todos os tempos. Também faremos livros infantis para distribuir para as escolas. Essa é a nossa intenção, para que o herói brasileiro esteja cada vez mais próximo da realidade do brasileiro, da realidade das nossas crianças e que possa nos inspirar como povo brasileiro.
vastos calor, castos versos, brados de amor, poucos passos, breves ardor. Toma-se o mastro da flor, calam-se as vozes, clamor, traem-se nos braços, por quebram-se nos ranço e estupor. Artes em cena, artes em tela, o sal da terra das Minas Gerais. Artes em cor, artes em voz, mãos que trabalham, balaios compor. Casta-se a flor, cessa-se a dor. Nascem fulgores nas Minas Gerais, Fios folclores, descem louvores de um só moinho, Quixote e fulgor. terra, pastos, vastos calor, castos versos, brados de amor, poucos passos, breves ardor. Toma-se o mastro da flor, calem-se as vozes, clamor, traem-se nos braços, por quebram-se nos ranço e estupor. Artes em cena, artes em tela, o sal da terra das Minas Gerais. Artes em cor, artes em voz, mãos que trabalham, balaios compor. Caça-se a flor, cessa-se a dor. Nascem fulgores nas Minas Gerais. Fios folclóricos,